Uma boa noite a todos. Nós estamos aqui com o doutor Alano Queiroz para um bate-papo bem legal. Vamos falar de política no cenário nacional, do Partido Novo no estado de Goiás. Vamos lá, fala um pouquinho aí, Alano, de você, para quem não te conhece ainda. Fala um pouco do seu trabalho aqui no estado de Goiás e da sua perspectiva aí nesse cenário e naquilo que a gente tem para ver o Partido Novo em ação aí. Boa noite, Warley. Boa noite ao seu público. É muito bom. Eu sempre fico bem tranquilo em falar de política, é uma coisa que a gente gosta. Apesar de ser médico, ortopedista, gosto de medicina também, mas a política, ela está entranhada, porque ela faz parte de todas as decisões que a gente toma na vida. E por experiência pessoal, eu espero que do público também, a política não está indo para o rumo que a gente gostaria. Infelizmente, isso é uma verdade que tem nos entristecido e preocupado e faz necessário, né, a gente estar aqui para esse bate-papo. Eu observo, o Alano, a sua maneira de fazer política, uma maneira bem legal pelo fato de você se preocupar com estar ali sempre educando o seu público politicamente, e é o que eu acredito que é uma solução, um caminho para a solução do problema da política no Brasil. O que você tem a falar sobre isso e o que o Partido Novo tem a dizer sobre isso, nessa perspectiva de instrução do eleitor? Eu sou uma pessoa, Warley, que assim, eu até meus 30 anos de idade quase, eu não importava com política, eu segui minha carreira como médico, como cidadão. Hum, Eu fui impactado pela questão da Dilma, no sim, impeachment, fiz parte dos movimentos para impeachment da Dilma, e naquele momento eu vi a responsabilidade individual de cada um de estar na política. E eu não vi em nenhum partido uma plataforma que abraçasse a pessoa comum. Você, que é uma pessoa comum, tenta entrar num partido e tentar crescer em qualquer partido. Vai decepcionar, porque são cartas marcadas, grandes caciques, e que não era o que eu queria. E do outro lado, você vê uma política que ela é separada simplesmente por ideologia ou fisiologismo. E não tem ninguém que queira fazer uma conjunção daquilo, ou uma junção, pegar o lado bom de cada coisa. Então, o que eu busco é, primeiro, a gente tem que ter lado, tem que ter posição. Então, doutor Alano, claramente, eu sou de direita, uma direita liberal. Eu sinto que o liberalismo está muito fraco ainda no nosso país e a gente teria muito mais a ganhar com ele. Mas o eleitor não quer saber de liberalismo, ideologia. Ele quer saber de resolver o problema do dia a dia, sim. como que impacta na vida dele, qual o salário que ele tem, perspectiva de emprego, perspectiva de crescer. Porque quando você está bem com a sua família, ganhando bem, saindo com a sua família, viajando, prosperando no trabalho, você sabe que o político está fazendo bem o trabalho dele, você nem faz questão de estar lá, porque as coisas estão andando. Mas quando o político não está fazendo bem a parte dele, é aí que nós, da sociedade, nós pessoas comuns, temos que entrar e assumir alguns postos dentro da política também. Tá certo. Então, você acredita que, só puxando um gancho do que você está falando aqui, a pessoa, quando a política vai bem, você acredita que ela tende a se preocupar mais com as suas atividades do dia a dia. Então, a escalada para essa preocupação da população com a política é o desastre que a política está hoje no Brasil. E um dos passos que tem que ser tomado para que essa política no Brasil tome um curso diferente, né, até mesmo para que o liberalismo, como você está falando aí, venha a tomar corpo, a crescer no Brasil, é instruir o povo. Como é que o Partido Novo pensa em trazer essa nova mentalidade, a trazer esse conhecimento em relação ao liberalismo para a população comum? Primeiro, a gente tem que nos render que não é o partido que pauta a sociedade, é a sociedade que acaba pautando os partidos. Sim, Então, temas que são mais fáceis para a população, que são pautas de costumes, elas são mais fáceis de serem discutidas. Então, se você vê agora, recentemente, a discussão que deu da garota Débora, que está sendo condenada aí a 14 anos de prisão sim, porque pichou lá no exato. Supremo no 8 de janeiro, é um tema que todo mundo consegue discutir. Uhum, Então você puxa um tema como esse e a partir dele você prega algumas questões do liberalismo. uhum. Então você solidariza com uma pessoa que é mãe de família, que não portou arma, que não matou ninguém, simplesmente estava ali no ato de vandalismo, expressando um, um sentimento daquele momento, ganhando pena muito mais alta. E aí você chama a atenção, onde está a liberdade de expressão no país hoje? Então você pegou um fato real, trouxe à tona, as pessoas se indignaram, e aí eu coloco um ponto do liberalismo, que é a ênfase grande na liberdade de expressão. Eu falo com liberal, Arley, Hum, é aquele cara que tem obsessão em impedir o crescimento do Estado. E quando você tem um Estado onde um órgão dele, que é o STF,
quer, para exemplo, punir pessoas comuns de maneira inadequada, você está vendo que o Estado está crescendo sobre o cidadão. É aí que o liberal espana, fala: aqui não, meu irmão. Uhum. Aqui eu quero liberdade no meu país. Então, isso que a gente está fazendo, pegando um fato concreto, e através desse fato concreto, colocando a parte acadêmica da Entendi. coisa, que é mais difícil ser assimilada. Entendi. Vocês pegam aquilo que é usual e corriqueiro e traz o conhecimento político para a população dessa forma. A maioria das pessoas, elas são liberais e não sabem. Elas Uhum. não sabem se definir como liberais. Uhum. Mas o pequeno comerciante, o que ele quer? Que o Estado intervenha menos na vida Sim. dele, que diminua os impostos, que não venha exigir um monte de alvará, de taxa, de dificuldades na vida dele, para ele poder prosperar e estar com a família. Uhum. Quando você chega para ele e fala: cara, você é um liberal. Sim. Aí que ele se espanta. Mas a gente tem muitos liberais que não sabem o que é o liberalismo real, mas com certeza no íntimo eles são. Então eu não quero taxá-los de liberais. Eu Uhum. quero mostrar: olha, você está do nosso lado, você está na mesma briga, no, Sim. no mesmo lado do fronte do que a gente. Sim. Essa pergunta que eu falei em relação à instrução, eu faço ela porque é o seguinte, eu vi um dado que é o seguinte, quanto maior o nível de instrução que algum indivíduo tem, menor a chance dele votar em um partido de esquerda. Quanto menor o nível de instrução, maior a chance dele votar no partido de esquerda. E aí eu vi uma mulher comemorando, ela falando bem assim, que por esse fato as pessoas de direita são mais inteligentes. Eu quis pontuar algo em relação a isso, que é o seguinte, não faz sentido você ser mais inteligente e perder as eleições. Então é o seguinte, se essa massa que não tem instrução, né, ou que tem uma instrução, infelizmente, mais reduzida, tende a votar à esquerda, a votar na esquerda, a direita tem que ter estratégias para atingir esse público, para instruir esse público, para fazer com que eles tenham essa instrução que faça com que o voto dele tenha essa tendência a ser de direita. Que, como você falou, eu também acredito nisso, que tem muitas pessoas que, talvez até politicamente, ela se enxerga como de esquerda, mas talvez quando você vai abrir os fatos mesmo para saber o que de fato a esquerda representa, o que de fato a direita representa, essa pessoa tem a chance de votar na direita, ou de acreditar ser um direitista, igual você falou aí. Eu concordo plenamente. Se você chega de uma vez, olha, você tem que ser de direita, a Uhum. pessoa assusta. Até porque a imprensa coloca de maneira inadequada o que é ser de direita Uhum. e acaba afastando algumas pessoas. E quando eu digo a população, não existe a população, ela menos mais burra vota na esquerda, mais inteligente vota na direita. Não. Uhum. É a esquerda como partido que foi mais inteligente nas estratégias para chegar Uhum. nesse público. Eu acho que falta inteligência e estratégia da direita para chegar na qualidade mais baixa. Sim. Porque as pessoas não são bobas, elas fazem contas. Sim. E a esquerda vendeu a falsa ideia de que quem se preocupa com os pobres é a esquerda. Mas a esquerda gosta tanto de pobre que ela quer colocar todo mundo pobre votando neles, o não faz o país crescer. A direita, ela procura que o pobre também tenha condições de vencer na vida, de crescer, de prosperar no seu negócio e deixar de ser pobre. Uhum. Então, a direita, eu não gosto da pobreza. E é por isso que eu não acho que ninguém deva viver na pobreza. E eu acho que o caminho para acabar com a pobreza é criar riqueza no país. Porque a gente tem um dinheiro que é o todo, que é o PIB total. Ele é dividido pelas pessoas, que é o PIB per capita. Para fazer cada pessoa ficar rica, eu tenho que crescer o PIB como um todo. Sim. Só assim a gente acaba realmente com a pobreza. Mas a esquerda, ela faz uma tática inversa de criar uma dependência que faz as pessoas não prosperarem e manter aquela situação status quo. E qualquer melhoria, para eles é bom. Como a direita não chegou neles, eles nem acabam não entendendo Uhum. o diálogo da direita e se apegam naquele que está dando apenas um passozinho, uma mão, que é suficiente para a pessoa melhorar um pouquinho, mas não para ela prosperar realmente. É isso que Paliativo. é um paliativo Uhum. que mantém as pessoas realmente numa dificuldade. A prova é que estados governados pela esquerda por muito tempo, como o Maranhão, estão cada vez mais pobres. Estados que cada vez mais são governados por uma ideia mais liberal, mais à direita, como estados do Sul, principalmente Santa Catarina, a gente vê uma pujança econômica. A verdade é que, assim, a realidade, ela se expõe muito mais do que eu estar falando a você, Wiley. A realidade é só comparar. Uhum. Então, é o fato mais fidedigno da realidade, é comparar os estados governados pela esquerda e os estados governados pela direita. O que você acha que é o maior desafio para a direita, para o liberal, conseguir fortalecer esse pensamento no Brasil hoje? É isso.
Eu falei, a gente conseguir falar a mesma língua. Uma coisa que os conservadores conseguiram, que é uma linha dentro da direita que é a mais forte hoje, Hum. é pegar pautas que são de todas as classes sociais, A, B, C e D, que é a parte cultural, cristã, que a esquerda avacalhou total com essa pauta. Então, quando a esquerda coloca algumas pautas culturais de ideologia de gênero, de erotização de crianças, ela errou aí estrategicamente e jogou todo o público para a direita. Então, hoje, Goiás é um estado mais à direita do Brasil, um estado mais bolsonarista do Brasil, segundo pesquisa da Quest, que fez essa pergunta. A gente vê que aqui em Goiás, a população que é mais cristã, evangélica ou católica não aceita essas pautas que hoje é chamada de cultura woke. Uhum. Então, sem tocar na parte econômica, a direita conseguiu pegar bastante esse público, de A a E, porque cristão é da classe mais alta à classe mais baixa. É assim que atingiu. Eu quero atingir de uma forma diferente. Eu quero atingir agora de uma forma de prosperidade, de linha de prosperidade. Mostrar que eu vou te dar uma mão como Estado, mas você tem que agarrar a oportunidade e crescer. Fazer de bolsas ou projetos sociais do governo apenas uma corda para você se agarrar e subir. Uhum. E você ter a chance. Vai ter um período de duração. Você pode prosperar. Você não quer trabalhar, quer se agarrar naquele momento, naquela bolsa, naquela ajuda momentânea, o Estado ele tem que desistir, ele fez a parte dele. Não adianta eu manter cevando dessa forma. Que é completamente diferente do que tem feito a esquerda aí, que eu vi que tem estados onde tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que pessoas trabalhando, né, de carteira assinada. E eles comemoram o número de pessoas que saem do Bolsa Família? Não. Já pensou que só comemoram que agora nós temos mais pessoas no Bolsa Família? Nós abraçamos mais 2 milhões de famílias no Bolsa Família. O que isso está querendo dizer? O Brasil empobreceu mais e mais famílias estão precisando do Bolsa Família. E eles comemoram. Então, claramente, há uma comemoração quando jogam as pessoas para a pobreza. Em qualquer linha de direita verdadeira, você comemoraria e iria para a imprensa, para a televisão, falar, olha, nós tínhamos 40 milhões de pessoas vivendo com o Bolsa Família, hoje nós temos 25 milhões, porque nós tiramos 15 milhões de pessoas da pobreza. E hoje estão prosperando, estão com seus negócios crescendo. Esse é o objetivo e que o Brasil precisava, mas precisa de um estadista, coisa que a gente não está tendo nos últimos anos aqui no Brasil. Aí. Se acaso o Partido Novo chegar ao poder, o que o empreendedor, por exemplo, pode esperar em relação a isso? Quanto mais cadeiras o Partido Novo tiver, o que se reverbera na vida do empreendedor? Os deputados do Novo, a gente na legislatura passada tínhamos 8 deputados federais, agora nós temos 4. E eu digo que o deputado bom é aquele que faz muitos projetos de lei. Muitas vezes jogar a retranca ou defendendo é muito importante. E os deputados novos, eles têm impedido ou tentado impedir muitos projetos ruins dentro da Câmara de Deputados que dificultam a vida do empreendedor. No governo passado, Bolsonaro, conseguiu-se passar boas leis, como a lei da liberdade econômica, o projeto do gás, tá certo? Que ajudam demais. E agora a nossa missão é jogar a lei da liberdade econômica para os estados e para os municípios. Para você que quer empreender, sabe que pode abrir uma empresa em poucos dias, possa fechar uma empresa em poucos dias. E aí sim você não tem menos medo de contratar, de abrir uma empresa, de se aventurar nesse mundo dos negócios. Hoje, então, com poucos deputados, a gente já impede muitas leis que são coletivistas, que dificultam a lei, que criam alvarás, criam dificuldades, criam proibições, que acaba atrapalhando o dia a dia do comerciante, do empresário. Então, isso já é muito importante, eu acho que os deputados do Novo fazem. No Executivo, a gente tem o exemplo do Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, e que bateu recorde de geração de empregos em Minas Gerais. O número de empregos em Minas Gerais cresceu proporcionalmente maior que qualquer estado brasileiro. Absoluto perdeu para São Paulo por causa do tamanho da pujança de São Paulo, mas em números relativos foi o estado que mais gerou empregos. É isso que o Novo quer fazer, é chamar empresas, tornar atrativo o Brasil para que o comerciante tenha um ambiente econômico propício para que ele amplie seus negócios. Tá certo. O empreendedor ele já no Brasil já tem que lidar com dificuldades demais, com peso demais, com adversidade demais e infelizmente aí ainda a gente tem um governo que vem colocar os funcionários, entrar para dentro da sua empresa para colocar o seu funcionário contra você, achando que você é o problema
da vida dele, né? Então, ter partidos políticos, indivíduos na política comprometidos com facilitar, com fazer com que o Estado seja um descomplicador na vida do empreendedor, isso é maravilhoso, é importante para o Brasil e para o brasileiro de modo geral, né? Agora, eu queria te perguntar o seguinte, para o Partido Novo, quais são aí os 3 primeiros problemas que eles enxergam no Brasil, assim, que mais precisa resolver com maior urgência e com maior atenção? Eu falo como presidente do Partido Novo a nível estadual e não em nome do partido. Uhum, Mas o que, que eu vejo? Que os maiores problemas que a gente tem aqui no Brasil, um excesso de protecionismo. A população acha, Warley, que a gente vive num país capitalista. Nesse país capitalista que a gente vive. Não. O país, num ranking de liberdade econômica internacional, ocupa a centésima 17 posição, 117 posição no ranking de 160 e poucos países uhum, em termos de liberdade econômica. A gente é um país extremamente protecionista, onde as trocas comerciais que caracterizam o capitalismo não acontecem de maneira espontânea. O Estado coloca o bedelho demais e atrapalha. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse protecionismo todo e realmente ser uma economia aberta, tanto interna quanto para o mundo. A gente tem muita coisa para vender e tem muita coisa para trazer para o Brasil, inclusive de máquinas pesadas para gerar nossa economia. Se ninguém tiver essa coragem, o Brasil vai continuar sendo esse país socialista do ponto de vista de restringir a atividade comercial. A segunda coisa que a gente tem que mudar é o pensamento e a estrutura. As pessoas não são bobas, elas lidam com incentivos. Hoje, você chega no interior de Goiás, chega em alguns lugares, é difícil achar emprego. E o Estado brasileiro, ele diminuiu a taxa de emprego de maneira artificial, completamente. Hoje, para ser colocado como desempregado, é aquela pessoa que não está buscando emprego. Então, se você está recebendo uma Bolsa Família, mais um incentivo do Estado Goiás Solidário, e acha que isso é viável, tá bom para sua família, não está buscando emprego, você não é tido hoje como um desempregado, como era antes. Isso baixou de maneira artificial a taxa de desempregados no Brasil, mas faz com que hoje a gente tenha muitas vagas abertas sem ninguém para ocupá-las, tanto na zona rural. Pergunta qualquer fazendeiro, uhum, qualquer pessoa na zona rural hoje, e até em empresas no interior e na capital. Então, o que a gente tem que mostrar é lidar com os incentivos e mostrar para o brasileiro que vale a pena crescer, que vale a pena trabalhar, que vale a pena, que ele vai ganhar mais e assim por diante. Para isso, a gente tem que desafogar a parte de carga de trabalho, a gente tem que ter maior liberdade de patrão e empregado, de uhum. nível de salário, de saída, de entrada. Isso permite uma troca maior, né, de empregos e uma prosperidade maior de troca de empregos. Então, já disse de protecionismo, na questão interna e externa, e dessa questão de mudar a mentalidade do brasileiro, de sair do estímulo do conformismo para o estímulo do empreendedorismo. O terceiro é acabar com a casta política, que é o que consome hoje o país. A gente vê que a Assembleia Legislativa de Goiás tem mais de 5.000 empregos lá, que lá nem cabe bastante gente trabalhando. É uma verdadeira cabide de empregos. Cada vereador tem tanto de emenda. O prefeito hoje está com o executivo, o prefeito, o governador, o presidente, sem verba para investir, porque está tudo na mão do legislativo, dos deputados e dos vereadores. Então, o sistema político é muito forte nessa parte do legislativo e o judiciário gigantesco e intocável. Para você ter uma ideia, no PIB brasileiro, 1,8% é gasto com o sistema judiciário no Brasil. Em países como a Alemanha, é 0,2%. A média dos países da OCDE é de 0,6% do gasto do PIB com esse sistema judiciário. Aqui é 1,8%. São encastelados, essa classe dominante do judiciário, desembargadores, ministros do STJ, do STF. Cada um gasta milhões de maneira individual. Se você colocar o que o gasta o STF e dividir pelo número de ministros do STF, você vê que ele gasta mais que um presidente da República, cada ministro do STF. A gente tem que se revoltar com esse tamanho do Estado, porque quando o Estado é menor, a população é maior. Quando acontece o contrário, é o que a gente está vivendo. A população é pequena e o Estado é grande. Não há país que se desenvolva nessas bases, pegando exemplos do mundo. Então a gente tem que inverter essa lógica, diminuir o número de empregados dentro do serviço público, gerar agilidade lá dentro, gerar uma diminuição da máquina pública de maneira urgente. Onde faz isso dá resultado. É o caso de Minas Gerais, onde não tem como fazer muito, mas o Zema diminuiu muito a máquina pública, dando exemplo, ele deixou de morar no palácio para morar na própria casa, deixou de ter empregados, vendeu aviões que eram oficiais do executivo. E só isso repercutiu como um grande exemplo para os outros gestores do Estado e gerando uma grande economia para o governo de Minas Gerais.
Aproveitando aqui que você está falando a respeito do Romeu Zema, vou perguntar bem diretamente, se às vezes for uma coisa que não possa ser colocada em pauta ainda, a gente passa para uma próxima pergunta. Existe uma possibilidade dentro do Novo de lançar o Romeu Zema na próxima eleição de 26? O Zema, ele é pré-candidato a presidente da República hoje no Brasil pelo Partido Novo. E o Romeu Zema é uma pessoa muito realizada, então ele foi um grande empresário dentro do grupo Zema, ele caiu meio com outsider mesmo na política, foi eleito agora pela segunda vez no primeiro turno, e o que ele colocou é que eu sou um soldado do partido. Então, se me querem como presidente ao partido, eu vou. Se me quiserem como senador, ele vai como senador por Minas Gerais. Então, ele está a serviço do partido. Mas, como a gente está precisando de bons nomes para a presidência da República, nós já estamos lançando o Romeu Zema como pré-candidato a presidente da República, já está com a equipe montada, da equipe dele que vai lançar o nome dele a partir agora desse mês de abril, já vai ganhar todas as notícias, ele já começou com alguns vídeos agora para se projetar nacionalmente, e é claro, ele quer uma união, tá certo? De setores da direita. Então, se precisar, ele vai negociar para ele ser o presidente e outro serviço, ou ele ser vice do Tarcísio, por exemplo. Eles conversaram agora, semana passada, o Partido Novo com o Tarcísio lá em São Paulo. Então, a gente está aberto a essas conversas. Mas enquanto elas não têm uma consolidação, ele é nosso candidato, pré-candidato a presidente no Brasil. Tá. Como você está falando que ele ainda busca conversar sim, dar força a essa articulação, eu queria saber o seguinte, essa disputa dele independe da elegibilidade ou inegibilidade do Bolsonaro? Independe. Eu acho que a gente não pode, nós da direita, ficarmos esperando o que vai acontecer com o Bolsonaro para tomarmos decisão. Sim. A gente tem que já gerar nomes agora. Sim. O Bolsonaro ele deu uma entrevista em um outro podcast falando que o que atrasa ele a lançar o nome é que seria que se ele indicasse o nome agora para a presidência da República, esse nome seria muito batido pela mídia, pela imprensa, pelo governo, e que talvez dificultaria a vida desse personagem. E que ele prefere, se ele se manter inelegível, passar esse bastão lá na frente, já no ano que vem, em janeiro ou fevereiro. Eu acho que, enquanto isso, devem surgir muitos candidatos dentro da direita, pré-candidatos à presidência da República. E a gente tem que se colocar. Lá na frente, se o Bolsonaro se tornar elegível, eu acho que deve ter um consenso no nome dele. Mas, sinceramente, Warley, eu acho muito difícil Bolsonaro estar inelegível. O que ele está brigando agora é para não ser preso. Essa é a verdade. Então, é uma reviravolta muito grande que eu não vejo dentro do governo ou dentro do STF nenhum interesse em fazer isso. Então, a gente tem da direita que pensar em nomes que sejam realmente viáveis para 2026. E contar com o apoio do Bolsonaro realmente vai ser muito importante, porque ele é o grande líder da direita hoje no Brasil. A próxima pergunta que eu ia te perguntar, uma parte dela você já respondeu, né? Que eu ia te perguntar quantos por cento você acha a possibilidade do Bolsonaro disputar a eleição de novo? Porque eu tô perguntando isso porque ele tá aparecendo na cara de novo, nos podcasts, ele tá começando a apresentar a cara de novo e, ao mesmo tempo, eu sei que existe uma articulação para a direita PL, né, de ter o Bolsonaro como presidente de novo, né? Isso, só que acontece que ele tem algumas dificuldades que tornam ele inelegível. A primeira foi a questão que ele foi condenado nos embaixadores que ele chamou no Palácio. E a segunda foi na questão do 7 de setembro, que ele colocou que ele usou o 7 de setembro de maneira institucional para ganhar força para o governo. Então ele está inelegível por essas duas causas. Então não adianta uma anistia de 8 de janeiro que não torna o Bolsonaro elegível. Ele precisa tirar a inelegibilidade desses outros processos que ele tem. E a gente viu hoje, agora no julgamento do Bolsonaro, que ele esteve lá, não foi no julgamento, né? Foi uma admissão do processo que o Gonê colocou, que foi por 5 votos a 0 do ministro Supremo, aceitando o processo do Gonê, que vai agora ser colocado com as defesas do Bolsonaro, mas que a gente viu claramente nos discursos nenhuma boa vontade em nenhum dos ministros em absolver Bolsonaro. Eu só coloco, olha, é o seguinte, se acontecer desse STF, que eu não confio, que é corrupto, que tem interesses próprios, ele absolver Bolsonaro, é só se eles acharem que o Bolsonaro seria um caminho bom para manter o atual governo. Então, para mim, se o STF tornar Bolsonaro elegível,
é porque é uma armadilha para a direita colocá-lo e gerar uma dualidade em 2026. É exatamente isso que eu pensava. Mas antes de eu passar para essa pergunta e nós falar mais um pouquinho a respeito disso, eu ia te perguntar também o seguinte. Você falou que a possibilidade é muito baixa, né? De o Sim, Bolsonaro voltar a disputar de baixíssima. novo. E Lula, de disputar de novo, o que você acha a respeito disso? O Lula, ele tem uma chance grande de ser candidato ainda. O Lula é de 45, está fazendo 80 anos agora em outubro, se eu não me engano, ele faz 80 anos de idade. E ele não gerou nenhum outro líder dentro da esquerda. Se você me perguntar qual o cara que o Lula fez para ser o seu sucessor, nenhum. A Janja o povo odeia. O tanto que ela esbanja, né, nessas viagens, fazendo gabinete, um gasto violento para nós desnecessário. É uma deslumbrada, não estava preparada para ser primeira-dama. O Haddad, toda a culpa, a própria PT coloca a culpa no Haddad dos fracassos econômicos. O Haddad ele tem que conter as contas públicas, o governo não deixa de gastar um centavo. O que o Haddad faz? Aumenta taxa, aumenta imposto, virando o taxade. Se você colocar o taxade hoje para ser candidato, a população odeia ele. Vai ser vincular o cara que aumentou nossos impostos. O Flávio Dino saiu de governador, foi ser ministro agora do STF. Tem uma parcialidade gigantesca. É ligado ao movimento mais à esquerda, que ele era do PCdoB, Partido Comunista. Quando você coloca que ele era do Partido Comunista do Brasil, o brasileiro arrepia. O brasileiro é conservador, não vota em quem está no Partido Comunista. O brasileiro só vota no Lula porque ele é maior do que o PT. Se você colocar quem vota no PT é menor, quem vota no Lula é maior. Então não tem um sucessor. Então ele pode ser empurrado para isso, mesmo que ele não queira, porque o Lula não quer ser candidato novamente para perder a eleição e sair para a história com uma eleição perdida. Se ele sair agora, ele sai como presidente 3 vezes que fez o sucessor. Então, é um cara que vai sair bem para a história, ainda mais que a história é contada pelos nossos professores de universidade, que são na maioria de esquerda. Então, seu neto que ele vai estar usando no Brasil, falando que o Brasil passou uma fase gloriosa no governo Lula, a não ser que a gente comece a povoar as universidades brasileiras e contar realmente também a nossa parte, a nossa visão da história. Então, acho que o Lula quer isso, sair bem dessa situação. Mas, se for necessário, vão empurrá-lo, porque é a única chance que a esquerda tem de ter o mínimo de voto é com o Lula. Fora outro, eu acho que não bate 15% na pesquisa nenhum outro nome que o Lula coloque como seu sucessor. Então, se não tem... uma hipótese aqui, né? Se não tem Bolsonaro na próxima eleição, e se não tem Lula, hipoteticamente, na próxima eleição, essa briga vai ficar quase que polarizando direita com direita. O que você acha? Aí vai ter o candidato da esquerda. Porque é isso. O que a gente vai ver, e que a esquerda deve rachar se isso acontecer, ter o candidato da esquerda apoiado por Lula e ter um candidato da esquerda apoiado pela essa nova esquerda, que é o PSB com Tabata, com Alckmin, com o prefeito do Pernambuco, do Recife, né? Pernambuco é o estado, que é o Guilherme Campos. Boulos, talvez. Isso. O Guilherme Boulos, que são essas novas que estão doidos para se livrar também da sombra do Lula. Então, o que a gente vai ver é uma divisão na esquerda, na direita pode ser que tenha mais de um candidato, e o centrão vai ver onde ele se coloca ali, se talvez vale a pena ou não colocar candidatos. Tem gente que fala que o candidato centrão vai ser o próprio Tarcísio, visto que o Kassab é o grande estimulador da candidatura do Tarcísio à presidência da República. E esse é outro sinal que o candidato apoiado pelo Lula vai vir fraco, viu? Porque o centrão já está desembarcando do governo Lula. E só o PT sem o centrão ali, que é forte no Nordeste, fica bem difícil para a esquerda se manter no poder. Quem conseguir se dar bem nessa briga em relação a essa articulação para disputar a presidência dentro da direita, sai com grande chance de chegar ao governo, né? Sobretudo com o apoio do Centrão. Com certeza. Agora, a direita tinha que aproveitar, Warley, essa situação atual, que o Lula estava na berlinda, tá? E sangrá-lo mais. Como? Pedido de impeachment. A gente tem que ir para as ruas deixando claro que esse governo não nos representa. Essa questão de fazer movimentação, a anistia já é algo louvável, a anistia é algo que todos nós queremos, foi uma injustiça grande o que estão fazendo com o 8 de janeiro, mas ninguém que está desempregado, que está faltando, passando todo mês no déficit, no vermelho, que está precisando melhorar de vida, eu vou para as ruas pedir anistia já.
não é uma pauta que aglutina a população como um todo, em sua maioria. Agora, quando você vê que as culpas do Brasil não tá andando, não está gerando emprego, você não está prosperando, é a culpa do presidente, se você faz uma pauta de impeachment, aí sim, a população vai às ruas. E assim, você sangra o governo, coloca ele o Lula nas cordas. Não significa que o impeachment vai sair daqui 2 ou 3 meses. Talvez vai sair lá na frente, em fevereiro ou março do ano que vem. Esse é um movimento grande, que leva mais de um ano. E aí sim, a direita realmente enterra o Lula. Que bom que seria ir para a história, olha, o Lula impeachmentado, ou seja, está lá na história. Lula, no seu no terceiro mandato, foi tirado do poder pelo povo, que foi para as ruas. Seria lindo, seria uma grande assim, esperança novamente política para o brasileiro. Mas enquanto isso, a direita parece que está feliz com anistia. Eu acho que é muito pouco. E enquanto isso, Lula não é bobo, está fazendo um monte de técnicas para enganar a população. A primeira foi aquela de pegar o fundo de garantia lá do saque aniversário e jogar mais de 50 bilhões na economia. Aquilo ali gera dinheiro na economia, um falso crescimento, parecendo que as coisas estão bem. Agora ele inventou também o empréstimo do trabalhador, que pega o seu dinheiro e empresta para você mesmo, cobrando taxa de juros. Mas isso vai jogar muito dinheiro na economia e vai fazer um crescimento falso da economia, chamado voo de galinha. E você está dando, ou seja, esperança para o governo, está dando uma força para ele. Enquanto o Lula tiver a máquina, ele tem essas manobras a serem feitas. O que é muito ruim, porque isso não gera um crescimento a longo prazo, não gera um país que vai crescer por estar gerando mais riqueza, mas um país que está crescendo à custa de consumo, mas que pode levar ele a ter muitos votos ainda em 2026. E é exatamente isso aí que eu ia te perguntar aqui agora, porque é o seguinte, até mesmo o Bolsonaro teve grandes gastos no ano de eleição, na última eleição, né, em 2022. Só que isso daí já é uma pauta que o Lula, o PT, a esquerda, não tem moderação dentro disso daí, não. Então, ano que vem ainda pode se esperar uma grande movimentação em relação ao uso da máquina na eleição do Lula. Isso daí pode gerar uma certa dificuldade e, assim, Deus nos livre, né, de ter o PT repetindo mandato aí de novo. Pode, mas enquanto ele tem a máquina na mão, tem as instituições na mão, ele pode fazer programas populistas que enganem a população e gerem votos. É por isso que a direita não pode baixar a guarda e tinha que jogá-lo nas cordas o máximo possível. Eu acho que tem que vir lá dos deputados americanos e da Suprema Corte Americana uma pressão sobre o Alexandre de Moraes. E tem que vir da população aqui, dos políticos locais, uma pressão sobre Lula, para não deixar ele pensar. Porque o político, quando ele está na defensiva, ele não está com tempo para jogar ou ter ideias, porque ele está mais ali se defendendo. Então você tem que mantê-lo na corda. Enquanto estão dando suspiro para o Lula, ele está fazendo medidas populistas que podem segurar no poder por curto prazo, mas que podem ferrar a vida de uma geração de brasileiros. Essa é a minha opinião. Essa do empréstimo, o público será que entendeu essa questão do salário trabalhador? Todo trabalhador, Arlen, ele tem um salário no ano, depois de 2 meses trabalhado, porque é 1/12, tá certo? Que tira ali o salário dele para o fundo de garantia. Então, esse é o salário esse dinheiro é de quem? É do trabalhador. Sim. Tirou dele todo mês, a empresa pagou para ele, só que não foi direto para ele, e foi para um caixa do governo, que é do fundo de garantia. Esse dinheiro está lá e o governo coloca o máximo de dificuldade para você conseguir ter acesso a ele. E aí agora alguém tem a brilhante ideia. E se eu pegar o dinheiro que já é do trabalhador e que o governo paga 3% a 4% ao ano de rendimento nesse dinheiro do fundo de garantia, e eu emprestar esse mesmo dinheiro para o próprio trabalhador cobrando 3% ao mês? Que nogoção. Então tá uma enganação gigantesca e tem trabalhador achando bom, vai se endividar ainda mais, gerar a população brasileira ficar ainda mais endividada. É por isso que tem que haver o esclarecimento. O esclarecimento para a população tem que ser um caminho para que essa direita tome corpo, para que o liberal tome corpo, porque é exatamente isso que você está aqui criticando. Talvez a pessoa que está recebendo esse auxílio está agradecendo e satisfeito por ter recebido esse auxílio. Exato. Agora não seria muito mais fácil para o governo, você que está endividado, eu vou te dar o direito de você poder sacar o seu dinheiro de fundo de garantia para você pagar a sua dívida. Ele não ficaria devendo para ninguém, tá certo? Faria a pessoa ficar sem dívidas e melhorar a vida dela. Mas não, prefere manter o dinheiro do cara preso e cobrando juros sobre o próprio dinheiro que já era dela, né? Você acha que o Lula está no pior momento político dele? Dentro de mandato, não vou dizer onde é que ele estava sendo processado. Onde ele estava preso, né? Quando estava preso, mas em mandato, em seus 3 governos, você acha que ele está no pior momento? Com certeza. E quem fala isso não é achismo, né? Opinião. É
pesquisa, né? Então, as pesquisas mostram que ele está no pior momento de popularidade ou de rejeição do governo, desse governo dele, e o pior dos 3 governos dele, do Lula 1, Lula 2 e desse terceiro governo Lula. Então, realmente, ele está no terceiro momento. Mas parece que ele não está nem percebendo isso, viu, Arley? Parece que ele está desconectado do mundo, o Lula, parece que ele está no mundo de fantasia ali dentro do palácio, cercado de bajuladores, de puxa-saco, que falam para ele que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. Porque quando você vê as barbaridades, as cretinices que ele fala quando ele tá solto, Sim. de comer ovo de ema, depois do preço do ovo ter aumentado, perguntar quem roubou o ovo. É Se uma, tacar não compra, essas coisas. se tá caro não compra. Ele mesmo estava com tênis ontem lá no Japão, de 12 mil reais um par de tênis, falando, pessoal, tá caro, então 12 mil, Lula, não compra esse tênis, tá caro. Mas as cretinices que ele vem falando mostra que ele tá desconectado do mundo real, coisa que anteriormente Lula 1 e Lula 2 ele não era. Ele sabia realmente o que estava acontecendo no Brasil na parte política. Eu acho que isso é um pouco da idade também, e gente que estava cercando ele estão tentando preservá-lo. Certo. Tá, vamos voltar um pouquinho aqui para... Não. Antes de eu passar para essa próxima pergunta, eu quero saber de ser o seguinte. Você tocou no assunto aí dessa movimentação do governo americano em relação a Alexandre de Moraes. Você acha que isso daí tem surgido algum impacto? Pode se reverberar em alguma coisa lá na frente? Eu acho que é uma tentativa. Eu acho que nada assim de muito interessante, mas coisas pequenas, como proibir o Alexandre de Moraes de ir para os Estados Unidos, colocar, né, nessa corte a retenção dos recursos financeiros dele lá. Ele parece que já tirou os recursos financeiros dele dos Estados Unidos. Ou o próprio STF americano e os deputados denunciarem em organismos internacionais vinculados a países mais à direita do que está acontecendo no Brasil, do autoritarismo. Isso que já está repercutindo. Numa pesquisa que teve sobre a parcialidade do sistema judiciário dos países, o Brasil ficou na penúltima colocação, ou seja, como o segundo país que tem o judiciário mais parcial no mundo. Então, todas as conjunturas internacionais já estão vendo que o judiciário brasileiro tem lado, tem parcialidade, que aqui não há uma democracia plena e verdadeira. Então não é só nós aqui no Brasil que estamos vendo, no mundo o pessoal já está vendo. E eu acho que não vai ter nada de efetivo, assim, nenhuma lei americana sobrepõe a nossa, mas que joga uma pressão para Alexandre de Moraes de maneira gigantesca frente a todo o judiciário mundial, e isso eu acho que impacta na força que ele vai vir com novas medidas aqui no Brasil. Certo. O Eduardo Bolsonaro também está nos Estados Unidos e aí tem uma... O que você acha que foi essa saída? Ele tem mais esperança disso, né? O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Eduardo Bolsonaro, eles têm uma esperança maior de uma intervenção um pouco maior dessa questão aqui no Brasil, no Supremo aqui. De forma que o poder econômico dos Estados Unidos é muito grande e o Trump tem utilizado o poder econômico como moeda de discussão diplomática. É isso. Então ele tem feito a parte diplomática através de sanções, questões de tarifas e assim por diante. E o Brasil não depende muito dos Estados Unidos. A verdade é essa. É a grande economia do mundo, ela sozinha. São quantas economias do Brasil para dar uma economia americana? São muitas, a maior do mundo. A gente não pode simplesmente fechar os braços para os Estados Unidos. Então, se vier sanções muito grandes, acaba fazendo uma pressão muito grande do próprio executivo para o judiciário brasileiro. Então é nisso que eles têm também alguma perspectiva. Tá certo. A gente falou de maneira bem bacana aí a respeito do cenário federal. Vamos falar um pouco do Partido Novo aqui no estado de Goiás. Como é que nós estamos hoje aí? O Partido Novo, como é que está e o que se projeta nos próximos anos aí? Então, aqui no Novo de Goiás, a gente assumiu uma nova diretoria no início de março, onde eu estou na presidência do partido. O Paulo Vitor Marques está na vice-presidência, Júnior Pantaleão no financeiro, está o Telêmaco Brandão, que foi vereador aqui de Goiânia, no administrativo, e o Leonardo Riso, foi candidato a Senado e candidato a vice-prefeito na chapa com Fred Rodrigues, está nos assuntos institucionais e legais. A gente está com um projeto, vai ser apresentado num evento do Novo, agora dia 26 de abril, do nosso projeto, para todos os filiados, que consta basicamente de dobrar o número de filiados, de chegar em 100 municípios de Goiás com núcleos do Partido Novo. Hoje a gente tem em torno de 48 municípios já com núcleo do Partido Novo. Você que é do interior, quer levar o Novo para a sua cidade, vai lá na rede social novo.org,
.br ou Novo Go e pede para mim, fala, Alana, eu quero trazer o Novo para o meu município aqui de Goiás. Vai ser com muita felicidade que a gente vai abrir o núcleo do partido também aí no seu município. Então a gente vai crescer isso. O objetivo é fazer 2 deputados estaduais, bater cláusula de barreira para o partido aqui em Goiás, de preferência fazendo um deputado federal. E para isso a gente está montando uma chapa desde agora. A gente já tem 8 nomes para deputado federal, já temos 28 nomes para deputado estadual. Então a gente vai ter uma chapa bem sólida aqui no estado de Goiás e uma chapa sem medalhões, ou seja, uma chapa onde a pessoa pode ter a esperança de ser eleito com menos de 20 mil votos para deputado estadual. A gente também quer uma chapa para deputado federal, onde a gente tem a esperança de ver um deputado federal com menos de 55 mil votos. Então vão ser chapas bem interessantes para você que é de direita, que é democrata, que respeita as instituições e que é um partido de direita sério aqui em Goiás. O Novo está de portas abertas. Eu já ia falar para você falar um pouco aí, para quem quer se filiar, quais são as razões que essa pessoa deve escolher o Novo como partido? Ó, quem quer um partido que seja diferente dos atuais na questão de poder crescer dentro do partido, quer um partido de direita, um partido que respeita a sua liberdade individual, um partido que objetiva redução do tamanho do Estado, que é contra a corrupção, que quer uma política baseada em evidência, ou seja, valorize o gasto público, valorize cada centavo do dinheiro que é tirado da gente dos impostos, o seu lugar é no Partido Novo. E a gente dá liberdade para novos nomes crescerem dentro do partido. Quem outro partido não se cresce não, viu, Arley? É tudo, já sabe, cartas marcadas, quem vão ser os candidatos que a gente chama de cabeça, e você que vai entrar nesse partido só vai ser o corpo e a cauda da chapa. Vão te usar, como já usaram em várias e várias campanhas eleitorais. Aqui não, a gente dá uma igualdade muito grande entre os candidatos, que é da estrutura e mentoria desde agora. Então, no Novo a gente tem um projeto que chama Jornada 2026. Você faz a pré-inscrição agora no site, querendo ser candidato a deputado pelo Novo. Você faz um processo de formação mostrando o que é o Novo, como você pode fazer diferença como deputado e dá uma mentoria daqui na sua jornada até lá outubro de 2026, onde realmente o eleitor coloca o voto na urna. Vocês lançam muita candidatura nessa eleição passada municipal? A gente teve um crescimento muito grande municipal. Para ter uma ideia, em 2020, nós só lançamos candidatos, Goiás inteiro, só em Goiânia. E foram só 8 candidatos a vereador em Goiânia naquela ocasião. Agora, em 2024, nós lançamos candidatos a vereador em 32 municípios, lançamos candidatos a prefeito em 5 municípios, vários municípios candidatos a vice-prefeito. Nós elegemos 8 vereadores no estado de Goiás e elegemos nosso primeiro prefeito aqui no estado de Goiás, que é o Eduardo Nicturbo, lá na cidade de Niquelândia. Um abraço para o prefeito Eduardo, está fazendo um grande trabalho inicial em Niquelândia, pegou uma cidade quebrada, uma cidade com as maiores dívidas do estado de Goiás e está ali enxugando a máquina, vendo onde estavam os ralos, cortando, descobrindo os meandros ali de onde estava o ralo do dinheiro público lá de Niquelândia e com certeza fazer um grande trabalho lá na cidade de Niquelândia. Mas temos vereadores também em Caldas Novas, Morrinhos, Trindade, Senador Canedo, Abadiânia, Bela Vista de Goiás. Por pouco não fazemos Aparecida, Goiânia e Anápolis. Realmente por muito pouco. E o que o Partido Novo tem de projeto para a juventude? Tanto aqueles que querem participar da política, como aqueles que querem empreender e crescer por outros meios. O que o Novo projeta para essa galera? A juventude, a gente está com um projeto bem bacana que é o Juventude Novo. Agora a gente já impulsou o Eric como nosso presidente estadual da Juventude do Novo. E ele está agora no processo de crescer o Novo no estado de Goiás. Então, a gente já tem lideranças municipais também ligadas ao nacional, onde tem algumas pautas que a gente briga do campo ideológico, o jovem muito ligado à questão ideológica. A gente está presente, quer estar presente nas eleições de centro acadêmicos, diretórios acadêmicos, CAs, em grandes faculdades aqui de Goiânia e do estado, para que a gente atraia essas pessoas que gostam, esses jovens que gostam de política, estão inconformados com o que a gente vive na política hoje e querem um partido realmente limpo, livre de corrupção, estão trazendo para o Novo. E o jovem de direita, ao contrário do direitista mais maduro, ele é mais liberal. Você pega hoje o pessoal de direita que tem mais de 40 anos, a maioria se vê como de direita conservadora. Quando você pega a maior parte da direita jovem, ela se vê como de direita liberal. Então é um grande caminho que a gente tem de formar grandes nomes na política daqui 10, 15 anos, liberais dentro da direita brasileira.
Qual são os grandes nomes aí que o Novo já tem no cenário nacional? Os grandes nomes aí que talvez a população até conheça, ou político, mas não saiba que ele é do Isso. Novo. São grandes líderes, né? No Rio Grande do Sul, vamos começar lá de baixo, nós temos o Marcel Van Hatten, que está na segunda legislatura como deputado federal, já foi deputado estadual, se destaca como grande, assim, cara que é anti-governo, que ataca o governo, mas não simplesmente por questão de briga ideológica, é com razão, é com dado, é com fato. E é por isso que ele é tão ouvido pelos outros deputados, inclusive do PL ou do Centrão, porque ele realmente mostra dados. E hoje ele é o primeiro colocado nas pesquisas para o Senado no Rio Grande do Sul. A gente tem o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que está no segundo mandato como governador, destacando-se como um dos governadores com maior aprovação popular no estado que é gigantesco, que tem várias realidades. Minas Gerais tem o pessoal que parece ali do norte, que é uma vinculação mais pobre, parece é muito ligado ao Nordeste, Juiz de Fora muito ligado ao Carioca, ali na divisa, o pessoal do Triângulo Mineiro muito mais parecido com o goiano, e tem o mineiro típico lá de Belo Horizonte, ou seja, parece um país, Minas Gerais. E ele consegue ter uma grande aprovação nesse estado que é muito diferente culturalmente em cada região do estado. Nós temos o prefeito de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, que é o Adriano Silva, que também está no segundo mandato, fazendo um mandato esplendoroso. Ele foi reeleito com mais de 80% dos votos lá em Joinville, mostrando que foi quase uma aclamação popular. Permanece Adriano em Joinville e mostra como se faz política como prefeito em Santa Catarina. Nós temos também o Deltan Dallagnol, né, que é o nosso embaixador nacional, foi o deputado federal mais bem votado pelo Paraná, com mais de 340 mil votos na última eleição, e agora ele deve ir ao Senado ou deputado federal, de acordo com as conjunturas locais. Nós temos Gilson Marques, deputado federal na segunda legislatura de Santa Catarina, um cara que ali realmente é um liberalzão, viu, Arlen? Que respeita cada centavo do pagador de impostos, os libertários o amam, e ele ali é um grande zagueiro ali no Congresso Nacional. É o cara que mais mela os projetos ruins da esquerda, é o Gilson Marques, e nisso eu tiro o chapéu para ele. Nós temos também o Ricardo Salles, que foi ministro do governo Bolsonaro, hoje é deputado federal pelo Novo, foi o quarto deputado mais bem votado lá em São Paulo, com mais de 600 mil votos, está conosco no Novo, está hoje oscilando em primeiro, segundo ou terceiro colocado para Senado lá no estado de São Paulo. Ou seja, grandes nomes. Adriana Ventura, deputada federal também em segundo mandato pelo estado de São Paulo, que é empreendedora, professora da Fundação Getúlio Vargas e que tem incentivado as mulheres a empreender e tem também feito muitas leis interessantes aqui no Congresso Nacional. Ou seja, um cast de pessoas boas. E pergunto para mim se algum desses tem algum processo de improbidade administrativa, de corrupção. Ninguém. É por isso que quem é do Novo, Arlen, veste a camiseta, coloca Novo, a gente respeita o Brasil e veste realmente a camiseta. Porque a gente tem orgulho das cores do partido, tem orgulho das pessoas que representam o partido. E isso ninguém tira de nós. Aquela Marina Helena é do Novo também, né? Marina Helena, que foi candidata a prefeita de São Paulo, se destacou. Muita gente falou assim, eu não vou votar, mas ela é a mais preparada. Sim. Faltou a gente ter uma coligação um pouco maior, mais tempo na televisão, ela se destacaria bastante e vai ser uma candidata muito importante agora no estado de São Paulo, na eleição de 2026. Será que ela vem para estadual ou federal? Na passada ela veio estadual, não foi? Eu acho que agora ela criou muita musculatura. Isso. Eu acho que ela deve ir a deputada federal agora lá pelo estado de São Paulo. Temos a Carla Secato também, que era jornalista, é embaixadora também do Mulheres pelo Novo. Uma pessoa fantástica, muito inteligente, que vem divulgando e crescendo o Novo entre as mulheres também. Tá certo, ali. Agora, a gente falou dos principais problemas a nível Brasil. Quais são os principais problemas aqui? Talvez os 3 principais problemas a nível estadual, na perspectiva de vocês. No estado de Goiás, eu acho que não tem dúvidas que o principal problema hoje é a saúde. Eu sou médico, Arlen. Então, o Ronaldo Caiado, ele foi deputado federal por alguns mandatos e senador, sempre representando o agro e a saúde. E hoje são 2 classes onde ele perdeu muito respaldo. No agro, por causa da famigerada taxa do agro. Ou seja, um cara que se diz de direita, chega no governo e faz criar imposto. Para mim, é um contrassenso gigantesco e o pessoal do agro nunca vai esquecer a taxa do agro. E com a saúde também, porque ele era o cara da saúde, um cara que brigou bastante e chega aqui, a saúde de Goiás hoje não evoluiu
como evoluiu em outros temas da administração pública. Então, hoje a gente tem uma fila de espera de pessoas de cirurgias eletivas no SUS gigantesca. A maioria cirurgias ortopédicas, que é da minha área e da área do governador Ronaldo Caiado, que também é ortopedista. E a gente vê uma fila que não acaba. Você que está esperando na fila sabe disso. Você olha no seu aplicativo, um dia você está na fila, na posição 1.200, no outro dia você acorda, deixa eu ver quanto que eu cresci na fila de espera de cirurgia. Você vai para 1.400. Isso porque entra pessoas com uma prioridade maior numa escala que a gente chama de escala de Soares, que é da regulação. Então a saúde realmente está muito ruim. No município nem se fala. Você vai para os cais de Goiânia, estão caindo aos pedaços, não tem material de limpeza. Isso todo dia a imprensa colocando esse fato. O segundo problema, eu acho que hoje de Goiás, tá certo? É a questão política. Empoderaram demais os políticos com emendas e com cargos, onde a mudança do político, ou seja, você eleger políticos diferentes está cada vez mais difícil, porque o político já tem trabalhando para ele um monte de assessor, ele já tem um monte de emenda onde ele estava os prefeitos. E é isso que está acontecendo hoje. E com isso você vai ficar refém dos mesmos políticos para gerar os resultados. E não tem bons resultados. Então, a gente não tem bons resultados e vai ficar refém dos mesmos deputados indo para a reeleição que geraram esse problema para nós. E o terceiro problema que eu vou colocar aqui em Goiás é que ele não soube aproveitar as oportunidades, tá certo, que a gente tem. A gente vive do que a gente tem mais... brilha para aquilo. E o estado de Goiás ele tem uma pujança para o lado do agro. Quando você tem governo que fica forçando a barra para crescer na parte que ele quer, você cria uma economia fake, ou uma economia irreal. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor, que é o agro. E aí fazer a industrialização do agro. Gerar valor agregado em cima do agro aqui em Goiás. Esse deve ser o incentivo. Mas o que a gente está vendo é que o Mato Grosso, que veio depois, está gerando mais valor agregado no agro do que Goiás. Vá viajar e veja as cidades do Mato Grosso, de Sorriso, de Sinop, de Barra do Garça. Você vê um desenvolvimento da cidade muito maior do que está acontecendo aqui em Goiás, por causa desse aumento do valor agregado. Enquanto isso, a gente fica forçando a barra para outros lados, que não é a vocação do Estado. Mas, em outro lado, para não falar que é só coisas ruins, Ronaldo Caiado conseguiu colocar o Goiás realmente em relevância em termos de segurança pública. Isso é reconhecido pela oposição e por outros governadores de outros estados. E na educação, a gente se manteve uma boa colocação a nível nacional. Uma educação muito aquém, muito aquém. Porque quando você compara você com os outros que são ruins, parece que a gente está bom. Não está. Está ruim também, mas está ruim melhorzinho que os outros. Eu queria um governo que comparasse a nossa educação com uma educação padrão OCDE. Aí sim a gente tem fator comparativo. Mas hoje ainda, quem sai do segundo grau no sistema público de educação de Goiás, sai ainda semi-analfabeto. Isso é uma grande realidade. Mas acaba também sendo muito difícil para o Estado conseguir gerar melhorias na educação quando isso não parte também da União, né? Se a política pública em relação à educação do governo federal for ruim, né, do MEC for ruim, chega para os estados também, acabou o estado tendo pouco ação que fazer. Concorda, não? Isso, eu acho que assim, quem é liberal realmente defende um federalismo real. Sim. No federalismo real, que é o federalismo, por exemplo, americano, os estados têm muito mais poder de decisão. Esse negócio de ter uma base nacional curricular é coisa de país socialista, coletivista, centralizado em Brasília. A gente tem que deixar os estados terem próprias ideias. Alguns estados vão fazer um currículo mais enxuto em outras matérias e focar em matemática, português e ciências. Outros vão fazer um pouco diferente. E a gente vai ver o que dá certo. Porque a gente compara um estado com o outro. Eles fazem tudo igualzinho, uma base rígida curricular, para não ter muita diferença entre os estados. Aí você não vê que o negócio não está dando certo. Então, hoje o dinheiro já é mais descentralizado, porque vem fundo a fundo, direto da educação do governo federal para os estados e municípios. Se já descentraliza o recurso financeiro, se descentralizar também o comando, a base nacional curricular, como você administra os colégios, a gente tem vantagem. A gente vê que quando a gente tem uma liberdade um pouco maior de administração, tem resultados. Hoje em Goiás, uma coisa que deu resultado, uma coisa boba, é colocar a administração dos colégios para os militares. Funciona, mas funciona para um grupo pequeno de colégios.
Eu queria ver era o Estado fazer parceria com os militares em colégios militares, fazer parceria em outro local com bombeiro, fazer parceria em outros colégios com instituições espíritas de educação, fazer outros convênios com instituições católicas de ensino, como Marista, como Agostiniano. Fala, você não quer administrar uma escola, um colégio, e vai sua marca estar lá dentro? Eu tenho certeza que ia dar resultado também. E você ia brigar um com o outro. Falar, olha, o pessoal lá do Agostiniano, lá dos católicos, estão fazendo esse colégio estadual, tem muito mais resultado que vocês, militares. Sim. Eles iam correr atrás. A competição é importante até da administração educacional. Isso aí é uma essência do liberalismo, né? Dar essa oportunidade de competir, né? E imagina isso vinculado com uma base curricular menos engessada. Aí sim, aí você veria realmente uma educação de excelência aqui no Brasil, porque recurso até que a gente tem muito. Quando a gente vê o que a gente gasta do PIB com educação, não é muito diferente do que a maioria dos países do mundo gasta. Um negócio que aqui o gasto é ruim. Infelizmente, professores acabam, por causa dos baixos salários, a baixa valorização aqui no Brasil, focando apenas nas discussões só em salário e nunca focam nas grandes pressões nacionais que os professores fazem, realmente na qualidade do ensino, porque eles vão primeiro onde pesa, no bolso. Mas eu acho que a gente tinha que fazer com os professores a conscientização que, além de salário, a gente tem que brigar por qualidade de ensino e liberdade de ensino. Inclusive com o ensino homeschooling, viu? Que temos que ser a favor também, sou um grande defensor. Se o Estado não me propõe uma grande qualidade educacional, ele ainda me proíbe de dar uma qualidade educacional para o meu filho. Assim, além de não te dar o serviço, ele te impede de ter um serviço melhor. É o cúmulo de ser autoritário, de ser centralizado. Aí é onde eu repito, nós não somos um país de livre mercado, nós somos um país socialista, coletivista, na sua essência. Tá certo. Você estava falando aí agora de fortalecer federação. Tem alguma coisa acontecendo em relação a isso? Não, o deputado Bruno Souza, que era de Santa Catarina, ele tentou fazer um grande movimento nacional para colocar um projeto de lei via participação popular ou via leis estaduais. Ele queria aprovar essa lei em vários estados. Então, a questão da Constituição, quando você aprova em mais de metade dos estados um projeto de lei, é obrigado a pautar em votação no Congresso Nacional para todo o país, de ter um federalismo brasileiro. Só que não conseguimos os estados suficientes para colocar isso em pauta. Mas seria uma ideia muito interessante, tá? Que tem que ser colocada em pauta, mas só vai colocar em pauta quando a gente tem um Congresso realmente liberal. Você colocar o projeto em pauta para ele ser barrado, não adianta, é uma luta inglória. Agora você tem que convencer primeiro a população, explicar o que isso significa, depois ter uma bancada que realmente seja aberta a esse federalismo, explicar para os governadores, para os deputados dos estados a importância disso, para levar ao Congresso. O problema é que as pessoas ainda têm medo, Arley, é que aumentando o federalismo, aumente a chance de desmembrar o Brasil, que era um medo desde a época do Brasil imperial. Não, a gente tem que fazer um negócio fechadinho, centralizado, senão os estados vão formar novos países, assim como aconteceu na América Espanhola. Hoje a gente não tem mais esse medo. A gente tem que passar isso para os políticos e para os estados, que é só um meio dos estados terem mais poder de voz e de liberdade de ações, tanto no judiciário, quanto na educação, na saúde, em leis, para que faça a sua cultura prevalecer. Imagina, a gente fica aqui em Goiás, que é um estado extremamente conservador, seguindo leis que são as mesmas do Rio de Janeiro, que é um estado muito mais liberal. Sim. Não dá certo. Nos Estados Unidos você vê que tem estados mais liberais como a Califórnia, que tem leis muito mais frouxas para alguns princípios, e estados muito mais conservadores no meio oeste, que, não aceita essas grandes pautas da cultura de esquerda. Então você compara um com o outro e vê quem teve bom resultado. Isso faz bem para a democracia. Acaba que isso é uma oportunidade tanto de dar aos estados condições de explorar melhor os seus recursos e condições melhores de também lidar com os seus problemas, né? Porque, por exemplo, um estado, você falou Rio de Janeiro, São Paulo, que são estados que lidam com a força de facções criminosas, precisaria de ter uma capacidade de direcionar leis para o combate a essas facções criminosas. Hoje nós estamos aqui num estado que, no cenário brasileiro, nós podemos comemorar em relação à segurança, você também estava falando. Só que aí nós temos outros problemas que talvez dá o direito ao Estado legislar legislações próprias, colaboraria para o crescimento do Estado individualmente, né? Isso. E dificulta, por exemplo, para
até o governador Caiado, que faz um bom serviço na segurança pública, ele colocou que em presídios aqui do estado de Goiás não permitiria visita íntima para um tipo de presidiário. Colocou para funcionar, isso impediu muito o crescimento, inclusive, dessas grandes organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, de crescerem aqui no estado de Goiás, porque não permite a troca de informação, porque a própria visita íntima é um meio de contato, tá certo, do bandido com informações de fora. Ele cortou isso. O que o Supremo está querendo fazer? Impedir Goiás de tomar essa decisão. Ou seja, a gente tem nossa cultura, o nosso jeito tá dando certo, mas vem um caboclo lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, que tá lá em Brasília perdido, e que quer bisbilhotar no que está funcionando bem aqui no estado de Goiás. É por isso que a gente precisa de um federalismo onde a gente realmente impacte nos estados meios diferentes, que a gente compare depois os resultados. Na arma, já pensou na questão da arma? Tem estado que não quer liberar arma? Não libera. Tem estado que quer liberar arma? Libera. Depois vamos ver com o decorrer do tempo onde tem mais assalto, onde tem mais homicídio, no estado que liberou arma ou no estado que proibiu. Eles têm medo disso, Arley, de ter esse comparativo. Por isso eles querem essa questão centralizada. Acho que outro problema também é que preocuparia alguns estados que, por exemplo, não gera receita suficiente para se manter, né? Mas aí a questão é de reforma tributária e ver como o recurso é colocado. Eu acho que dentro do federalismo tinha que ter uma reforma tributária que o Estado tivesse uma arrecadação independente, sem pedir esmola, do governo federal. Então, no modelo que estavam fazendo do IBS, era só separar uma percentagem do imposto a bens e serviços para o Estado gorda. Ou seja, ali ele estaria bem. O Estado ficaria com muito dinheiro ainda. Ele poderia intervir em alguns estados e ceder dinheiro. Hoje a gente sabe que a gente tem estados deficitários e estados que são pagadores. Então o estado de São Paulo é um estado que ele arrecada muito imposto, vai tudo para Brasília e volta pouquinho. Goiás é um estado que antes era deficitário, hoje é um estado que a gente recebe de volta do governo federal menos do que a gente gera de imposto aqui no estado de Goiás. Tem que ter justiça. É claro que os estados, quando vê que o recurso está acabando, ele vai preocupar em fazer melhor. Do mesmo jeito que o Estado faz com a população de dar a Bolsa Família e não dá nenhum meio para ele sair daquilo, é o que o governo federal faz com alguns estados. Mantém eles na dependência do governo federal, para que o governo federal tenha força. E não quer que eles tenham uma independência ou uma liberdade. Gera grandes problemas até mesmo para os estados que pagam, né? Porque você está ali gerando receita, está desembaraçando seu mercado, gerando desenvolvimento, emprego, para depois transferir essa renda para um estado que talvez não está fazendo o dever de casa, né? Que se confortou com isso. Eu acredito que na construção de de estados mais fortes, você fortalecer os estados, deveria organizar isso para que os estados mais fracos financeiramente não estejam sempre dependendo da receita dos estados que... São Paulo, por exemplo, que parece que, se eu não estiver enganado, o dado, eu não tenho certeza, se você me corrige se eu estiver errado, mas parece que a cada R$10, 9 para ser distribuído para outros estados. Só um que volta. Eu não sei o dado real, não, mas assim, realmente é muito grande o valor do imposto de São Paulo que vai e não volta. Já ao contrário, estados como Amapá, Roraima, o valor de imposto que arrecada lá é muito pequeno frente ao que vem do governo federal. E eles vão continuar dependentes? Vão continuar dependentes por um tempo, mas você tem que fazer programas com ele. Olha, eu tô te dando esse recurso, mas você tem que fazer um projeto que gere renda e gera crescimento aí no seu estado. Mas parece que o governo brasileiro não faz restringir o crescimento desses estados. Um relato é aquela questão de exploração do petróleo na foz do Rio ali a Venezuela já está explorando, o país da Guiana já está explorando, a gente tem uma riqueza gigantesca lá dentro, de um petróleo fácil de ser explorado, de alto valor agregado, e fica com dedinho para poder explorar e desenvolver aquele estado lá no norte do país. Isso acaba que outros países levam o recurso que poderia... Agora a sorte é que até o Alcolumbre está querendo, que é o estado dele, ainda está querendo que explore lá para vir um recurso a mais lá para a região. É vantajoso o Brasil inteiro, né? O que eu ia... Esqueci o que eu ia te perguntar aqui. O futuro do partido, para a gente finalizar, o futuro do partido novo no estado de Goiás. Isso é uma questão que nos preocupa muito, viu, Arley? Porque a gente sabe que os partidos eles estão se resolvendo. O PP está no processo de fusão
avançada com a União Brasil. Sim. Você vai pegar 2 partidos grandes e vão formar a maior bancada do Congresso Nacional, com mais de 100 deputados. Isso significa que eles vão ter uma fatia de mais de R$ 1 bilhão do fundo eleitoral para a campanha de 2026. Precisando lançar a metade dos candidatos, porque antes cada um ia ter uma chapa, agora os 2 juntos que vão ter uma chapa. O PSDB está conversando com Podemos, Republicanos e Solidariedade, para talvez fazer uma federação desses 4 partidos. Aí, juntos, eles vão ter o mesmo tamanho. Então, a gente vai ter PT, União Brasil mais PP, PL, e essa fusão do PSDB, Podemos, Solidariedade e Republicanos, que vão ser 4 grandes partidos que juntos vão ficar com mais de 70% de todo o fundo eleitoral. É isso que está se desenhando para 2026. O Novo não vai se fundir, não vai se federar e vai por tudo ou nada nessa eleição. Nós lançaremos os nossos candidatos a deputado estadual e federal. Nosso foco é bater cláusula de barreira e continuar existindo, sendo uma linha de direita liberal do país. Porque se acaba, a gente vai ficar sem partido realmente de direita no nosso país. Porque o PL tem muita gente de direita lá dentro? Tem, mas tem muita gente lá que é centrão, fisiológico. A gente não pode perder essa chance na eleição de 2026 de manter o único partido 100% de direita do país. Para isso, a gente tinha um recurso financeiro, que era do fundo partidário, que a gente nunca utilizou. A gente vai utilizar tudo agora para essa campanha, agora, Warley. A gente vai estruturar nossos candidatos, a gente vai ter uma estratégia muito boa de estados, porque a gente precisa bater 9 estados o coeficiente eleitoral. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas é garantido. Organicamente, a gente já bateria o coeficiente nesses estados, que a gente é muito forte. A gente precisa de mais 4. O DF sempre bateu nas últimas 2 eleições o coeficiente eleitoral e vai vir forte. A gente aposta depois Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará e Bahia, como outros estados que têm potencial de montar chapas que batam o coeficiente eleitoral. Então, Goiás é uma das grandes apostas do Partido Novo a nível nacional. E a gente está fazendo a nossa parte para garantir um deputado federal aqui, ou pelo menos os 2% de votos aqui, o que dá uma tranquilidade para nós de cumprir nosso objetivo junto ao nacional e manter esse partido vivo aqui no Brasil, que vai ser muito importante. Se não bater a cláusula de barreira, é obrigado a fundir os partidos. Não é obrigado, mas você fica sem direito a fundo partidário, sem direito a recurso do fundo eleitoral, ou muito pouco, fica sem direito a tempo de televisão. Então, assim, é uma série de mecanismos institucionais que dificultam muito que o partido continue existindo. Tá. Para a população que está te assistindo aí, e que às vezes não tem o conhecimento de política ideal e às vezes ouve e fala, o Alan está falando que talvez eu seja de direita, que talvez eu seja liberal. Qual que é o caminho para essa pessoa se entender politicamente? Se você está cansado de achar que no Brasil precisa de salvador da pátria, precisa de um Lula, precisa de um Bolsonaro, precisa de alguém que vai vir de Marte aqui para salvar tudo, você acha isso totalmente errado, seu lugar é no Novo. Se você acha que o governo tem que interferir menos na sua vida, deixar você trabalhar, deixar você abrir seu negócio, deixar você cuidar da sua família com mais tempo, você tem que estar no Partido Novo. Se você acha que a corrupção a gente tem que acabar de maneira já, porque ela é algo que sangra o dinheiro dos nossos impostos, seu lugar é no Partido Novo. Você acha que o melhor lugar para o dinheiro estar é na sua carteira e não na carteira dos políticos lá em Brasília ou no governo federal, seu lugar é no Partido Novo. Nós é que lutamos para a redução de impostos e que o dinheiro fique no seu bolso. Se você é aquele que se vê como de direita e quer que o Estado respeite a sua liberdade de opinião religiosa, sobre sua liberdade de costume, você tem lugar no Partido Novo, que é que a gente respeita a sua individualidade. É esse o recado que eu queria dar, Warley. Isso permite com que a gente tenha, dentro da direita, você que é branco, preto, amarelo, você que é homossexual ou heterossexual, você que quer ter filhos ou que não quer ter filhos, você que se vê como um cristão ou que não tem uma religião, não segue no dia a dia uma religião. Você tem espaço no partido que separa todas essas questões e respeita você dentro das suas opiniões. Eu queria ainda que você fizesse o seguinte, para essas pessoas que talvez queiram ir ler uns 2, 3, 4, 5 livros, para entender melhor o liberalismo, quais seriam os que você sugeria?
Eu colocaria para ler As 6 Lições de Mises, tá certo? Que foi um livro que foi feito depois, tá? De uma palestra que Mises fez na Argentina, quando ele estava ainda vivo. A Revolta dos Bichos, eu acho muito importante, que é de George Orwell, que ele mostra para onde que vai um país quando você vai para o coletivismo, para o autoritarismo, para um comando único. Uma ideia que parece boa te leva a um cerceamento. E o terceiro, eu como fã de Ayn Rand, aí eu vou colocar um livro gigantesco, que é A Revolta de Atlas. Porque ele é um romance, Warley, então você vê de maneira não acadêmica, mas vê como um país, tá certo? Quando ele tira a liberdade, as coisas vão se perdendo, a corrupção aumenta, a liberdade de concorrência diminui, as opções diminuem, e você vê o fracasso econômico. Então ele mostra mais ou menos um país utópico que seria os Estados Unidos, caso ele tomasse um caminho mais de autoritarismo e menos democracia liberal. Vai, mais 2, hein? Mais 2. A Lei de Bastiat. Bastiat é um autor que eu gosto muito, porque o livro é simples, é pequeno. Já li um livro dele também. Já leu? E dá uma ideia disso, que você consegue, com menos intervenção de Estado, fazer a maioria das coisas que você precisa. Você não precisa de excesso de lei, excesso de burocracias. E por que realmente existe o Estado em cada país? Você vai ver que o Estado se deturpou com o decorrer do tempo. Ele se agigantou, ele cresceu mais do que deveria e se tornou um monstrengo. Essa percepção é dada muito claramente. Eu acho que está suficiente esses 4, Arlen. Se eu não estiver enganado, o que eu li dele é O que se vê e o que não se vê. Também é um ótimo livro para entender esse cenário aí. Também, ele bate muito nessa tecla e dá um entendimento grande da sociedade. É porque a gente parece que assim, que a gente cresceu e fala, o Estado sempre existiu. Sempre é assim, sempre tem que ter os donos do poder e a população. E a gente não consegue sair disso. A gente, quando sai da caixinha, fala, mas se o mundo não existisse governo, não existisse um governo menor, que atuasse menos, não seria bem mais legal? Eu falo o seguinte, trazendo para o próprio local onde a pessoa mora, no seu condomínio. Se tiver um síndico que vai começar a trabalhar dentro da sua casa, olha, sua cozinha está suja, olha, você não deu descarga, o tanto que você é ruim. Então, um governante, quando ele começa a entrar muito dentro da sua intimidade, ou dentro da sua família, dentro das suas coisas que você faz, ele usurpou o poder. O que tinha que fazer o presidente, o governador, o prefeito, é o que o síndico faz, é dar porta para fora e tomar conta para que haja uma harmonia entre os condôminos. Quando começa a fazer lei demais do que ele pensa, o que ele acha o certo, a coisa desanda dentro do condomínio. É assim nos países também. Ele fala também um pouco da questão que você falou aqui do protecionismo, né? De quando o Estado intervém na intenção de proteger as empresas do próprio Estado, né? E impedindo que outras empresas venham a disputar aqui, né? E às vezes o argumento é bonito, né? A defesa de alguém que é protecionista dá para ser uma defesa muito bonita, né? Você fala, não, como é que nós vamos deixar a nossa empresa falir, as empresas nacionais falir e afundar, sendo que, na verdade, quem está sofrendo malefício é o povo, que é obrigado a consumir um produto de valor muito superior pela proteção de uma só empresa, né? Exatamente. Tem uma frase que diz que para cada lei bem intencionada criada no Brasil, há 4 problemas de efeito colateral da lei, que vai gerar necessidade de mais 4 leis para solucionar o problema causado pela primeira lei gerada. E assim vai em escala exponencial, e é por isso que a gente é um país que tem centenas e milhares de leis e a gente não dá certo. Então não é falta de lei que a gente tem no Brasil, não. É excesso de lei. Ele fala um negócio que eu também achei interessante, que é tipo assim, você vai comprar o ferro de fora, por exemplo, né? E tá falando da França, né? Exemplos. Não é a realidade tão forte no Brasil, que o Brasil o ferro é um mineral que tem no Brasil, né? Mas ele tá falando da França. Você vai comprar o ferro e às vezes o governante fala, não, mas se deixar vir o ferro de fora, você acaba pagando, falindo a empresa nacional para poder pagar mais barato de fora, então ele vai e sobe a taxa e comercializa esse ferro nacional. Aí as pessoas, no geral, a população acaba se deixando convencer por esse discurso. Foi legal, proteger os empregos aqui dentro do nosso país, que maravilha. Exatamente. Favoreceu essa indústria nacional, favoreceu os empregos aqui, mas não vê a consequência. Aí você
pega esse mesmo ferro que é vendido para a indústria de carro, por exemplo, de tecnologia, de moto, de bicicleta, de tudo aquilo que se usa o ferro no país, faz com que a população tenha que pagar mais caro sobre tudo isso. E aí é por isso que o livro é o que se vê, né, e o que não se vê. Exato. E a indústria do país fica obsoleta e que não possui capacidade de concorrer a nível internacional, Exato. porque é uma empresa subsidiada que cresceu com a mão do Estado, não está pronta para concorrer internacionalmente, porque aquela empresa internacional quis vender no seu país mais barato, essa está com uma capacidade operacional muito mais fechadinha, alinhadinha, vai ganhar todo o terreno no mundo. Você perdeu tempo. E esse é o cenário do Brasil. E esse tipo de política que nós estamos falando aqui, infelizmente, é o cenário do Brasil, né? Ou estou errado? Exatamente. É por isso que eu disse aquela pesquisa que mostra que o Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. Acabando com o discurso que a gente vive num país capitalista. Não vive. Repito, a gente vive num país coletivista, socialista, na sua essência. Visto, basicamente uma prova, a Constituição de 88. Uma questão também que eu falo, Alan, só para a gente já ir para o final aqui, é que um obstáculo também que se tem que se dar para poder conseguir alcançar a população é lidar com o algoritmo. Já parou para pensar nisso? O tanto que o algoritmo é uma ferramenta forte para poder manter a população da maneira que está politicamente. Porque eu estou falando isso porque eu li um livro a respeito de algoritmo e eu vi e falei assim, cara, essa ferramenta tem que ser explorada para alguém que quer construir um futuro melhor na política. Se você pegar um celular, por exemplo, hoje, se você pegar um celular de alguém que é bolsonarista e pegar um celular de alguém que é petista, eu cito esses dois nomes aí, porque pela polarização do Brasil... Eles estão em mundos diferentes, né? Exatamente. Você vai pegar o celular de um bolsonarista aqui, o tempo todo alguém falando bem do Bolsonaro, o tempo todo alguém falando bem do Lula. Você vai pegar o celular de alguém que é petista, o tempo todo alguém falando bem do Lula e falando mal do Bolsonaro. Essas pessoas, infelizmente, estão se informando politicamente só através das redes sociais. Por fonte única. Exatamente. Só através da rede social, só através do Instagram, só através do TikTok, só através do Facebook. E o algoritmo está oferecendo para ela só aquilo que já é confortável, aquilo que ela já gosta. Então a pessoa fica o tempo todo fanatizando cada vez mais, entendeu? Se alienando cada vez mais e nunca está aberto ao novo, né? Nunca está aberto ao novo. Eu já fui criticado isso em debates, onde em debates com membros também da direita e da esquerda, eu algumas vezes, debatendo com um cara da direita também, eu citei algumas reportagens da Folha de São Paulo ou do Globo. E o cara fala, você assiste isso? Eu falo, é claro, para eu saber debater, eu preciso ver o que o outro lado está oferecendo, para eu saber contrapor. Se você vê só uma única fonte de informação, você não está tendo informação própria. Você está sendo apenas um repetidor de uma fonte que está usando somente sua voz para falar o que ela já pensou lá atrás. Sim, e no geral, o político, pensa um grupo político. Se alguém de dentro desse grupo político geralmente comete alguma falha, no geral, as outras pessoas, se existe uma lealdade ali, no geral, as outras pessoas seguem, né? Seguem. Às vezes dá uma passadinha de pano e segue. Tem casos que passa pano demais mesmo. E da onde que vai vir a crítica? Às vezes exatamente do veículo de comunicação que você não é favorável. Mas não é porque não é o veículo de comunicação que você não é favorável que tudo que vai dizer ali é mentira. O ideal é se checar essas informações, né? Exato. Quem está só cercado de puxa-saco não cresce. Você tem que ouvir aquelas pessoas que são reais, e muitas vezes até o inimigo, para você ver onde estão seus erros. Essa é uma fábrica... O algoritmo é uma fábrica de alienado. E eu vi como é que o algoritmo funciona e ele tem se fortalecido esse meio de funcionamento agora no Brasil. Mas nos Estados Unidos já é um modo operante. No Brasil, chegou agora a maneira que os políticos lidam. Ele fala a respeito do político multifacetado. É um político que ele é uma pessoa para um grupo, outra pessoa para outro grupo, outra pessoa para outro grupo, e o algoritmo colabora para que essa pessoa seja assim. Cria vários perfis de uma única pessoa, né? Exatamente. Você é uma cara diferente para cada um. Para encerrar aqui, Alan, tem alguma coisa que você quer dizer para o pessoal de casa aí? Não, novamente, convidar você que está de casa, quer filiar o partido, é muito fácil. Entra no site novo.org.br, filie, é muito fácil. Pela própria internet, você se filia ao Partido Novo. Você quer montar o Partido Novo no seu município, fazer um núcleo municipal, entra através do Instagram em contato conosco,
e a gente vai estar indo no seu município e criando um núcleo municipal, se vocês mostrarem que tem capacidade de montar o grupo aí no seu município. Vamos crescer esse partido que é o único independente, que não tem rabo preso. A gente precisa ter um partido realmente de direito no nosso país e a gente precisa de você. As portas também estão abertas ainda para quem pensa em disputar a eleição no ano que vem? Com certeza, a gente não preencheu todas as vagas ainda não. Tem um link também de inscrição do Jornada 2026. Você quer ser candidato? A gente é o único partido que tem essa liberdade. Você, pela internet, você mostra o desejo de ser candidato, a gente te prepara e, é claro, depois a gente, com o número de candidatos, a gente vê quem tem mais capacidades, mais zona de influência para ser os candidatos. Mas é um que dá liberdade para você, que é uma pessoa comum, ser candidato a deputado estadual ou federal aqui no estado de Goiás. Suas redes sociais, para isso. E você quer seguir também o doutor Alano, dr.alano Queiroz no Instagram, no Facebook. Me siga lá. Lá tem muito conteúdo legal, tanto do novo quanto da nossa vida privada também, da ortopedia, da saúde. Eu gosto de falar muito sobre saúde também. Tá aí. Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de conversar a respeito de política aqui de novo. Foi um prazer. Um prazer a vocês aí de casa. Se inscreva nas nossas redes sociais e segue, curte, compartilha e comenta. Valeu? Um abraço.